Oi, Cami! Oi, Mari! Gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, peregrinos. Eu também. Cami. Eu também. O nosso fuso horário tá super diferente. Que horas são aí? Super diferente. Aqui são praticamente 11 horas da manhã. Aqui são 3:30 da tarde. E tá calor aqui agora, né? Tá muito quente. A gente tá com 30 e poucos graus aqui. E aqui a gente tá no inverno, já tô até tomando um cafezinho bem quente. Mas eu também, como uma boa brasileira, estou tomando um café quente. Gente, que especial poder se conectar com amigas, assim, né? Como o Senhor nos une. E hoje é esse papo que a gente queria puxar com vocês sobre esse poder, né, que a comunhão, o corpo de Cristo tem. Já entrando aí no segundo episódio das nossas disciplinas espirituais, a comunhão também é um papo pra gente ter. É verdade. Eu acho que tem um livro que chama Celebrando a Disciplina, ou Celebração da Disciplina, alguma coisa assim. Ele é muito antigo. E ele fala muito sobre essa questão da comunhão como um lugar de descanso em Deus também, sabe? Um lugar de você se conectar com você mesmo, mas você se conectar com o outro. Eu acho que o brasileiro faz isso muito bem. E eu hoje, vivendo aqui já há um tempo nos Estados Unidos, é muito normal, né? Essas nações que priorizaram o trabalho não se verem nesse lugar de relacionamento, né? De priorizar o outro, de priorizar o coração do outro. Eu realmente acredito que o Brasil, ele carrega algo muito especial. A gente até para começar esse podcast, a gente trouxe aí uma frase, né, da Madre Teresa, que eu e a Cami tava conversando antes, que se queremos realmente amar, a gente deve aprender a perdoar. E se queremos realmente viver em comunhão, a gente deve aprender a ver Jesus uns nos outros. E, nossa, isso é tão forte, né, Cami? Eu tô muito curiosa, assim, você até puxou esse gancho, né, da vida de comunidade aí nos Estados Unidos. O que você tem visto na prática? Por que a comunhão, ela se faz tão essencial na fé cristã, na nossa jornada? Uma vez eu vi um estudo sobre a Madre Teresa de Calcutá, e ela foi a primeira pessoa que um presidente dos Estados Unidos se ajoelhou perante ela. Então, na época foi Bill Clinton, e ele foi receber ela, e aí ele se ajoelhou, beijou as mãos dela, e ela virou para ele e falou assim: eu já vi muita coisa triste na minha vida, mas eu nunca vi uma nação inteira triste. E ela estava falando dos Estados Unidos. E é muito interessante porque o Senhor escolheu essa nação para que eu me tornasse pastora, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Então eu estudei aqui 2 anos, eu nunca paguei nada, na verdade, para estar aqui. E aí depois do meu segundo ano de escola, que eu estudei na Bethel, no BSSM, eles me convidaram para ficar aqui, para me tornar pastora e para trabalhar aqui. E aí foi todo um processo de eu entender se era isso mesmo, da direção de Deus para mim. Mas eu acho que um dos pontos assim que mais pegava para mim era essa questão de relacionamento, porque eu sou brasileira e o brasileiro é extremamente relacional e eu sou extremamente relacional. E quando eu me vi num lugar onde eu teria que construir relacionamento e com pessoas que priorizam e a cultura deles priorizam outras coisas, mesmo dentro da igreja, eu falei, meu Deus, isso aqui é um passo de fé para mim. O que talvez para outras pessoas seja um sonho, né, ou seja, um desejo muito grande, para mim já não era. Para mim eu já estava priorizando outras coisas na vida. E eu já queria estar mais perto da minha família, eu sempre quis estar mais perto das pessoas que eu amo. Então eu sabia que ia ser um passo de fé para mim estar aqui. E ainda é todos os dias uma grande escolha, sabe? Eu servir essa nação e saber que eu sou missionária. Eu literalmente me sinto uma missionária aqui. Eu não me sinto, eu moro nos Estados Unidos. Sinto que eu estou debaixo de uma missão mesmo. É tão bom te ouvir nesse sentido, mas também fico muito reflexiva, porque mesmo eu tô no interior de Minas, ajudando há 5 anos na plantação de uma igreja, assim, do zero. E a gente cresceu na sala de uma casa com muitos, assim, muito aconchegante, muito família. A gente aprendeu esse sentido do que é ser igreja. Mas, ainda assim, nessa cultura mineira, brasileira, que é super acolhedora, eu encontrei muitos desafios também. Eu acho que encontrar, de fato, o que significa essa koinonia, né? O que é, de fato, essa comunhão, esse partilhar de uma vida comum em Cristo. Quando eu estava até fazendo o nosso roteiro aqui, e aí apareceu o versículo, né? Quando eu estava pensando sobre os apóstolos da primeira igreja e o nível de união que eles carregavam, né? A única resposta que eu tenho, assim, para mim, o que me ajuda a construir igreja com as pessoas e ajuda a ter um relacionamento saudável,
não importa onde a gente esteja, é a própria presença do Espírito Santo. Não tem o que fazer. E se você pensa no nível que eles eram cheios do Espírito Santo, você começa a enxergar o quanto era o próprio Deus movendo tudo para que eles doassem os bens, para que eles ajudassem uns aos outros. Então, eu acho que quando a gente está falando de igreja primitiva, a gente também está falando de uma igreja perseguida. E será que nós estamos dispostos a se tornar essa igreja que é perseguida, mas totalmente cheia do Espírito Santo? Né? A gente falou de Madre Teresa e o trabalho que ela trouxe e como ela viu a nação dos Estados Unidos. Mas quando a gente vai falar da essência do amor, eu acho que todos nós estamos nos perdendo um pouco na simplicidade, em simplesmente ler a Bíblia, orar e ter essa comunhão de olhar nos olhos de Jesus, né? Que saudade, né, Mari? Que saudade de olhar nos olhos de Jesus. A igreja, ela volta a ter comunhão quando a gente decide olhar nos olhos de Jesus e só nele. E não dá pra gente pensar assim numa comunhão real entre o corpo de Cristo sem essa comunhão primeiro com Deus, essa comunhão verdadeira. Eu fico olhando, eu falo assim, gente, são pessoas tão improváveis que talvez se não fosse por Deus eu jamais seria amiga. A gente fica conversando disso na nossa igreja, tipo, a gente nem tem afinidade um com o outro, gostos parecidos, mas o fato da gente ter essa comunhão com o Senhor é o que une a gente. A intimidade com Deus é o fato de nós fecharmos a porta do nosso quarto, né? E ficar em secreto. O quanto a gente não sabe mais o que é o secreto, porque rede social virou as pessoas têm a vida pública delas ali publicada o tempo inteiro, né? A gente faz stories do nosso dia a dia, da nossa rotina. O quanto a gente não sabe mais o que é simplesmente fechar a porta do nosso quarto e ter intimidade com Deus. Que esse podcast seja um grande convite para a gente voltar à essência. Hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia e me veio no meu coração aquela música, A Essência da Adoração. Eu amo aquela música. E é isso, né? É voltar para essa essência de ter intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus vai nos ajudar a ter essa intimidade no corpo de Cristo. E aí eu acho que isso puxa muito algo que o Senhor tem falado muito aqui comigo, sobre essa simplicidade mesmo da adoração, esse lugar de comunhão, de ser totalmente vista e ainda assim ser plenamente amada por Ele. Né? E como isso se estende, assim, até de uma forma, assim, de ser mais verdadeira também. Tirar minhas máscaras nas minhas relações, sabe? E uma das coisas que tem me ajudado muito a ter uma vida prática de comunhão é a hospitalidade. E eu acho que é uma prática que no meio da correria a gente perdeu, né, um pouco. É tão difícil às vezes eu parar e falar, ai meu Deus, deixa eu chamar aquela pessoa pra vir aqui tomar um café comigo. Só que isso é tão especial, eu vejo tanto o Senhor nesse lugar de mesa, sabe? Então, falando sobre essa comunhão verdadeira, eu acho que de uma forma prática, né? A forma como a gente cuida uns dos outros, como a gente honra uns aos outros. A hospitalidade, ela pode ser muito essa ferramenta pra gente exercer esse lugar. Eu tive que ser muito intencional nessa questão, né, aqui. Porque eles não são assim, a cultura não é assim. E o que para mim era muito normal, que era receber pessoas ou ir tomar um café, toda hora você tá com gente perto de você, aqui na verdade eu tive que ser intencional com as pessoas. E eu sou até hoje de sentar, pagar um café para a pessoa, ir em algum lugar. Acho que eu não valorizava tanto isso no Brasil, porque é normal isso acontecer no Brasil, né? Às vezes você quer ter um tempo para você, porque você tá sempre com gente na igreja, você sempre tá, né? E aqui eu aprendi a valorizar muito isso, essa questão da hospitalidade e como isso é precioso. Eu até acho, Mari, que depois do Covid, a gente perdeu um pouco isso, né, durante o Covid, porque era todo mundo dentro de casa. E a gente começou a valorizar mais essa coisa da comunhão depois do Covid, né? Em Hebreus 10, 25, o autor diz, né? Não abandonemos a prática de nos reunir. Aproveitando que a gente começou a falar sobre esses desafios culturais, o quanto a gente tem que ser intencional para levar essa prática da comunhão, mesmo em culturas que são muito diferentes, né? Talvez você que está ouvindo a gente, peregrina, você acabou de mudar de cidade ou você está entrando numa comunidade nova, tenta ser intencional nessa prática de ser participante, uma participante ativa do corpo, né? Mari, como que eu posso fazer isso? Chama seus pastores para tomar um café, se você tiver acesso a eles. Chama líderes, chama seus amigos, pessoas que te acolheram para conhecer você melhor. Eu acho que a gente pode começar daí. Mas aí,
Eu quero muito te perguntar algumas coisas, Cami. A gente falando sobre esses desafios, né? A primeira é essa questão cultural da gente quebrar essa barreira e ser intencional em ter comunhão. Mas eu acho que muitas de nós fomos muito frustradas ou até mesmo feridas por pessoas feridas também dentro da igreja. A gente está passando por um momento, pelo menos aqui, que a gente tem falado muito sobre abuso espiritual, traumas, né, religiosos, feridas mesmo em relação a igrejas que não são tão saudáveis. Como que a gente lida com isso? Nossa, que assunto, né? Meu Deus, eu acho que eu nunca imaginei que a gente teria que falar essas coisas dentro da igreja de verdade. Eu acho que faz parte, né, das relações, você magoar um ao outro, você precisar perdoar as pessoas. Nunca foi sobre ser perfeito. E graças a Deus por isso, Deus é perfeito e ponto final. Eu acho que nós estamos aprendendo. E aí eu queria puxar aqui, Mari, aquele versículo que diz: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão achar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho esse versículo para tudo que eu vou fazer na minha vida, porque é muito difícil para a gente perdoar algumas situações, e porque a gente se cobra para ter uma vida perfeita, a gente se cobra para ter aquela vida que falaram pra gente que é a melhor. Então, quando você escuta de Jesus, aprender de mim, pensando, né, Mari, que nós somos discípulos de Jesus, então a gente está seguindo alguém aqui, a gente não está seguindo o pastor, a igreja, a pessoa que é influencer, a gente está seguindo Jesus, nós somos cristãos. Essa é a minha vida, é quem eu decidi seguir, entende? Então, pensando que nós somos discípulos e seguidores de Cristo, e ele está pedindo para a gente aprender dele, eu vejo que tem uma lição muito importante aqui sobre o perdão e sobre a gente olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus. E aí sim a gente conseguir caminhar num lugar onde existem situações que têm limites, a gente precisa colocar limites às vezes nas relações, nas conversas, nas amizades, em como a gente vai se relacionar com as pessoas, mas existe um lugar onde você pode amar através do perdão. É um aprendizado com Deus mesmo. Uma vez eu estava conversando com o meu pastor, assim, eu amo esse homem, e ele falou assim para mim: Camila, não importa a cultura que você esteja, você segue a Cristo. E nós estamos debaixo da cultura do céu. Perdão, a forma como a gente vai se relacionar dentro da igreja, dentro dos lugares, está conectado com como a gente aprende dele. Então eu vejo que quando você também está aprendendo com o Espírito Santo, tem a recompensa do que o céu tem para você. Não sei você pode falar a sua perspectiva, né, agora. Mas eu vejo que o aprender com Jesus é o que nos impulsiona a perdoar, até ter uma saúde mental no meio disso tudo, sabe? E aí a gente volta muito para esse lugar de comunhão. Comunhão com Deus é a base, né, Cami? Algo que você falou que me chamou muita atenção é justamente essa ideia, eu acho que essa consciência de que nunca foi sobre ser perfeito. E a partir do momento que eu virei essa chavinha, eu acho, na minha mente, porque antes eu tinha expectativas muito altas sobre as pessoas que me lideravam. Eu esperava que elas fossem, assim, irrepreensíveis humanamente, sabe? E eu esquecia que, assim como eu, elas também estão num processo de santificação, né? De serem podadas, lapidadas. E eu acho que quando a gente ajusta essa expectativa de ver com esse olhar da graça, o processo também dos nossos líderes, dos nossos pastores, isso ajuda muito a gente. Algo que eu tenho aprendido muito aqui sobre ser igreja, né? A gente está começando uma igreja do zero. Como a gente aprendeu, mas eu acho que, Cami, a gente aprender a sentar uns com os outros e repreender uns aos outros também. É como, Mari, eu não sei você, mas eu penso assim, ministério eu penso como um casamento. Você precisa ser vulnerável. É uma aliança. Você precisa ter conversas saudáveis para que a coisa vá para frente. E você escolheu amar aquela pessoa. E essa é a estação, entende? Essa é a estação de ser igreja, não importa qual igreja e comunidade você está. Esse compromisso, né? Que hoje em dia talvez essa palavra compromisso esteja bem comprometida, né? É difícil para a gente ter compromisso nas coisas, porque a gente não quer se ferir mais, a gente não quer se machucar, tá difícil, mas é aquilo.
Jesus não desistiu, né? Ele tá aí fazendo a igreja acontecer. Ele morreu na cruz para isso. É isso. E aí eu acho que a gente vai para um tópico final aqui, né, do nosso podcast, que é sobre a beleza da vida de comunidade, né? Encontrar tanto esse apoio em tempos difíceis, como esse crescimento espiritual, a prestação de contas, enfim. E aí eu tenho refletido muito, Cami, sobre como a comunhão, ela não é um luxo espiritual, uma atividade assim opcional, né, da nossa vida com Deus, mas ela é uma necessidade. Eu tenho visto assim o quanto a nossa vida floresce, o quanto a minha vida mesmo pessoal, acho que eu sou um testemunho disso, como a minha vida pessoal mesmo floresceu no corpo. Até em relação, por exemplo, às nossas lutas, aos nossos pecados, estar conectada, estar ativa, vivendo essa vida do corpo, como o nosso coração ele é moldado em santidade, né? Porque é muito mais fácil quando a gente peca e acha que ninguém sabe, mas quando a gente está inserido num corpo, que a gente tem que prestar contas, que a gente tem que confessar os nossos pecados, isso eu acho que faz uma barreira de proteção na nossa jornada cristã. Se a gente falar do Jardim do Éden, eu penso que o jardim foi onde Deus começou, né, essa vida relacional. E antes disso, Pai, Filho e Espírito Santo faziam tudo juntos. Então Deus é um ser relacional, nós somos seres relacionais. E mesmo que a gente fale, eu vou me trancar aqui, não vou me relacionar com ninguém, vou fazer meu ministério acontecer por mim mesmo, por mais que a gente vá por esse caminho, não é o que Deus criou. Vai frutificar talvez na força do nosso braço, entendeu? Por mais que a gente esteja num tempo onde nós estamos vendo o amor se esfriar e a gente está vendo as coisas, o dinheiro, o palco ser mais importante do que o coração do outro, eu continuo acreditando que aprender de Jesus e seguir a Jesus é o que vai fazer a diferença. A beleza de ser cristão é ver Jesus brilhar. A gente não está aqui por nós, né? A Camila e a Mari não tem nada para oferecer, o Peregrinas não tem nada para oferecer. E ele continua sendo esse Deus que quer nos curar, quer nos libertar, quer nos transformar, mas quer estar ali, ele quer estar ali. Sabe, Peregrino, eu queria até te lembrar, você que está ouvindo a gente aqui nesse podcast, você não está sozinho. Jesus, ele preenche os nossos corações. E ele nos dá a dádiva de poder caminhar com uma família também. Você tem, por mais que hoje você olhe para os lados, talvez você acabou de começar a tua jornada cristã, ou você se mudou também de cultura, enfim, e você está se sentindo muito sozinha. Eu acho que uma coisa prática para você sair fazendo desse podcast é orar, pedindo para Deus te mostrar as pessoas que Ele tem para você caminhar mais de perto. Jesus coloca pessoas ao meu redor e o Senhor tem uma família para você caminhar. Uma família que vai fazer os seus dons florescerem, uma família que vai te confrontar quando necessário. Para a gente fechar esse podcast, que conversa maravilhosa. Eu até queria, assim, trazer essa consciência de fazer essa disciplina da comunhão como algo ativo. Porque muitas vezes a gente entra até nesse lugar de vítima. As pessoas não vêm falar comigo, a igreja não me acolhe, enfim, óbvio que isso é um problema muito maior às vezes, mas às vezes a gente entra nesse lugar de eu preciso ser acolhida, ninguém me acolhe. Mas a gente mesmo não coloca esse evangelho em prática. Eu conversei com alguns missionários esses dias que eles vieram de países perseguidos, né? E eles falaram, eles são americanos, então eles falaram que a preciosidade de você orar e pedir para Deus te mostrar quais são as pessoas que estão prontas para ouvir, quais são as pessoas que querem se conectar com esse evangelho. Então, assim, por que não a gente orar? Deus, quem são as pessoas que eu tenho que me conectar na minha igreja? O que eu posso fazer para ajudar o meu pastor se ele estiver em dificuldade? Como eu posso criar um grupo de intercessão na minha igreja para que a gente possa orar pelas famílias? Como eu posso mudar a minha comunidade, a minha nação, a minha cidade, simplesmente porque eu sigo Jesus? Peregrino, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Logo saem mais episódios sobre as disciplinas espirituais.
Obrigada, gente, por estar aqui conosco, que você realmente ouça a voz do Espírito Santo e que seja um momento de você virar uma chave. A gente ora para que você vire uma chave na sua história, no seu chamado, que você possa ver Jesus de perto através de servir a comunidade e as pessoas. Nós amamos vocês. Um beijo, fiquem com Deus.